O assunto de hoje é: Nutri, ninguém me ajuda com a dieta, o que eu devo fazer, né? Como que eu vou fazer uma dieta? Como que eu vou ter uma vida saudável? Como eu vou seguir com a minha alimentação? Se na minha família, todos os dias, chega lá pessoas comendo pizza, sanduíche, bolacha, pão e mais não sei o que, e não contribui para minha vida saudável, Nutri. Como que eu faço? Bom, pessoal, essa é uma das grandes dificuldades, né? Um dos grandes obstáculos que muitas pessoas enfrentam, tá? E realmente é algo complicado ali, inclusive a Nutri aqui já passou por essa experiência de querer mudar, né? Querer ter uma alimentação mais equilibrada, mas ali na família ter uma pessoa que não tá tão nessa vibe, né? Que no caso era o meu esposo na época. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, para quem for tá assistindo em outro horário aqui, tá bom? Caso for tendo alguma dúvida, também mande aqui pra Nutri, tá? Então, bora lá bater esse papo aqui. Então, pessoal, o que acontece nesse caso aqui? E por que eu trouxe esse caso aqui pra vocês? Primeiro ponto, porque no emagrecimento, num processo de emagrecimento, a gente tem vários fatores ali, né, que para cada pessoa pode ser um obstáculo para esse processo. Então, todo mundo sabe o que deve ser feito, mas na hora de executar, tem alguns fatores que podem bloquear, que podem atrapalhar que aquela ação seja tomada. Então, quando a gente identifica esses sabotadores, né, essas coisas que estão ali atrapalhando, né, ter sucesso nesse processo, fica muito mais fácil da gente conseguir ali bolar estratégias para driblar isso aí e conseguir ter o sucesso, né, a tão sonhada constância, né, nesse processo aí do emagrecimento, tá bom? Então, esse é um fator que atrapalha muitas pessoas. Por quê? Quando se decide ali ter uma vida, um estilo de vida mais saudável, né? E quando a gente tem ali, não só família, né? Pessoas que moram na mesma casa ali com a gente, mas família também, que às vezes, né? Os pais que a gente vai no final de semana, às vezes os amigos, né? O local de trabalho também, podem ser algo que não contribui para o mesmo alinhamento de pensamentos que a gente tem. Aqui, primeiro, a gente tem que entender qual nível que a gente está nesse processo aí, tá? Normalmente, quem está no nível 1 são aquelas pessoas que não têm a consciência que precisam mudar. Que era o caso, por exemplo, aqui do meu esposo, né? Quando a gente se casou. Ele precisava mudar a alimentação dele, né? Ele não consumia muitas frutas, muita salada, muitas hortaliças, comia muita besteira, inclusive eu comia junto com ele todas essas besteiras aí, né? Então, sanduíche, pizza, todos os dias. Então, isso aí fazia parte da minha rotina. E na época eu já era Nutri, hein, pessoal? Então, por isso que não basta só ter conhecimento e só saber o que tem que fazer ou não. Executar esse processo é outra coisa, tá? Então, nessa época aqui, quando eu me formei, eu já tinha essa noção que eu queria mudar, que eu precisava mudar. Mas meu esposo, ele ainda estava nesse primeiro patamar, porque pra ele tanto fez, tanto faz, né? Ele estava satisfeito com a vida que ele vinha tendo, certo? Então, praticar atividade física, ir para uma academia, não eram coisas que atraíam ele para ser feito. Então, lógico que ele não contribuía para o meu processo. Então, por mais que eu chegasse para ele e falasse, vamos para academia comigo, vamos comer isso, vamos fazer aquilo outro, ele não estava alinhado a essa mesma perspectiva. E isso é super normal, né? E aprender a lidar com essa situação que é a charada do negócio. Porque nem sempre as pessoas ao seu redor, elas vão estar no mesmo nível que você tá, que seria o nível número 2, né? Que é o caso que você sabe que precisa mudar, você já tá tomando atitudes para tentar mudar, né? Você já tem essa consciência que precisa mudar, mas você ainda não está conseguindo fazer essa transformação, fazer essa mudança aqui, tá? Seja ela porque você tem uma pessoa do tipo 1 aqui que tá te sabotando, ou porque você tá colocando alguns empecilhos, ou tem outros sabotadores, né? Além dessa pessoa tipo 1 convivendo aqui com você, tá? Então, você já sabe que tem que ter essa mudança, mas você tá precisando de algo a mais, um empurrão a mais. Só que esse grande perigo, quando a gente está nesse tipo 2, que a gente tem ciência da mudança, mas não consegue mudar, é que muitas vezes, né, nesse patamar, para você passar para um novo nível, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Então, sair da onde que você tá, mudar os hábitos que você tem, incluir hábitos novos ali. E quando mexe com essa mudança, pessoal, é algo que remete medo, é algo que remete insegurança e que às vezes a gente fica um pouco bloqueado para fazer isso ou não é mesmo? Então, se for, por exemplo, quem aqui, né, no primeiro dia de aula,
às vezes mudou de cidade, foi, né, começar uma vida nova em outra cidade diferente, mudou de serviço, ou teve o seu primeiro dia no emprego, né? Então, tudo que é a primeira vez, que é novo, tudo que é novo na sua vida, é algo que remete um pouquinho de insegurança ali. Não é, tipo assim, lógico, às vezes, logo de cara, que você associa isso, tá? Mas pode estar vindo subconscientemente ali esse medo da mudança. E um meio da gente não mudar, da gente bloquear essa mudança, adiar essa mudança por medo, né, dessas alterações que vão ocorrer ali, né? Começamos ali a fazer, né? Colocar, né, refletir esse medo com algumas desculpas que a gente utiliza nesse processo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque por mais, lógico, tem aquela pessoa que convive aqui com você, do tipo, que não tá te ajudando, que ela não tá nem aí se você quer emagrecer, se você quer ter uma vida saudável, ela quer viver a vida do jeito que ela tá. E tudo bem, tá tudo numa boa, é a fase que ela tá no processo, tá? Só que você já tá além. Só que muitas vezes, para você não sair dessa fase 2 e ir pra ação, que é onde você vai realmente começar a mudar, colocar as coisas em práticas ali, você começa a refletir algumas desculpas para você não fazer essa mudança. Que pode ser ali, não tenho tempo, o pessoal na minha família não contribui, porque todo final de semana tem bastante comida, tem pizza, tem isso, tem aquilo outro, tem que comer alguma coisa fora. E era justamente o que a Nutri que fazia muito, e fez muito isso. Então, olha para vocês verem, eu chamava meu esposo para ir para academia comigo, eu fazia inscrição na musculação e chamava ele, vamos para musculação comigo e tal. E ele falava, não, às vezes ele ia um dia e nunca mais voltava, né? Porque ele não estava pronto para essa mudança. E o que eu fazia? Já que ele não vai, eu também não vou. O que tinha a ver o arroz com feijão? Nada, né? Nada a ver uma coisa com a outra. O meu desejo de mudar com a fase que ele estava vivendo não tinha nada a ver, tá? E isso incluía também na alimentação. Eu vou fazer isso, mas ele ainda não gostava. E ele era muito resistente a isso. No início, quando eu comecei a montar mais pratos de salada, essas coisas, e montava inclusive o dele, ele ficava bravo. Ele falava assim, nossa, tá achando o quê? Que eu vou comer só mato? Só folha? E só tem mato aqui, você tá achando o quê? Onde que eu vou pôr o arroz e o feijão nesse prato? Não tem nem espaço pra mim pôr o arroz e o feijão. Era exatamente essas palavras que ele usava comigo, tá? Então aquilo ali, lógico que era algo que me deixava chateada, porque eu tava querendo mudar e queria ver a mudança nele também. Só que aqui rolou duas coisas que me ajudaram muito a tirar, né, parar de transferir, já que ele não quer, eu também não vou, né, porque não tem nada a ver a pessoa ao seu redor com você. Só que teve duas coisas aqui que me ajudou muito a me libertar dessas desculpas, desse caso, a minha família não me ajuda e eu vou desistir, me ajudaram a libertar desse pensamento e começou a fazer eu pôr em ação, em prática o que realmente eu queria. E ao mesmo tempo a minha atitude refletiu nele também, com que ele também conseguiu hoje ele ter uma evolução muito grande do que ele era antes, e tudo de maneira natural, sem nenhum esforço, sem nenhuma obrigação, sem nenhum tipo assim, você tem que fazer. Porque sempre quando vem às vezes aquele peso que você está sendo obrigado, e principalmente por outra pessoa, quando essa atitude não vem espontânea sua, é aí que a gente faz errado, é aí que a gente tem dificuldade. Por isso, pessoal, que às vezes um planejamento, né, uma dieta, para algumas pessoas não vai logo de cara funcionar, se é a melhor estratégia ali. Pegar um papel simplesmente e pôr ele em prática, às vezes não vai ser, porque você ainda tá meio que nessa fase aqui, entendeu? Você tem ainda muitas coisas ali sabotando, muitos obstáculos te sabotando, que não deixa você sair da sua zona de conforto. Então, o primeiro passo é realmente aprender a driblar, identificar tudo isso que te sabota, para você dar o próximo passo ali nessa caminhada, nessa jornada, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro ponto, teve um dia que eu tive uma caída de ficha muito grande. E por mais que eu sabia, né, porque todo mundo aqui sabe, cada um, né, vive uma vida, você não pode querer que as pessoas tenham o mesmo estilo que você, né, por mais que eu já sabia disso, mas isso ainda não tinha virado uma chave aqui dentro, não tinha feito assim, sabe quando a gente tem uma ideia, quando às vezes vocês estão assistindo algum vídeo aqui da Nutri, vendo alguma live aqui da Nutri, vocês pegam e fazem assim, nossa, não é que tem razão? Quando acontece essa virada de chave, é onde a gente torna consciente aquilo ali. Quando a gente realmente cai a ficha, né? Aquele famoso cair a ficha para fazer uma atitude ali, tá? Então eu tive
essa virada de ficha ali. E isso não foi assim, do nada, espontâneo. Isso foi de vários pensamentos, várias tentativas, né? Por que que eu ficava sempre julgando, pondo ele no caminho. E um dia eu tive esse pensamento. Isso veio do nada, assim, aleatório ali. Por que que ele tem que fazer algo, sendo que quem quer ter o resultado sou eu? Por que que... quem depende, igual a pergunta aqui, para você chegar no caminho que você quer, no resultado lá em cima que você quer, você depende de quem? Quem que tem que ir para, sei lá, academia? Quem que tem que comer mais salada? Quem que tem que, sabe, cuidar de si? Quem que tem que fazer isso? De quem que depende? Dependia apenas de mim. E foi essa ficha que caiu. Depende de mim. Ele ir ou não ir pra academia, ele comer ou não salada, não vai influenciar em nada no meu resultado. Porque quem tem que fazer sou eu. Ele pode comer todos os dias sanduíche, batata frita, pode comer todos os dias sem salada, pode ficar sem tomar água, pode ficar sem se exercitar. Né? A pessoa aí da minha família pode. Que isso vai refletir nos resultados dela, mas não nos meus. Porque eu sou o autor da minha própria história, tá? E por mais ali que você tem... E essa frase ficou muito na minha mente. É comum você ter na sua família pessoas que não querem emagrecer, ou pessoas que a gente fala que tem aquela genética que nem é de Deus, que pode comer de tudo. Quem conhece uma pessoa que come de tudo, mas não ganha peso, sabe? Não cuida, não faz atividade física, faz nada, é aquela tal da genética boa, né? Então, é comum termos esses tipos de pessoas no nosso ciclo. É comum termos pessoas no nosso trabalho que todos os dias no lanche da tarde gostam de comer uma coxinha com refrigerante. Tá tudo bem, é a escolha dela. Mas eu tenho que criar consciência que para mim atingir meu objetivo lá em cima, eu posso comer coxinha uma coxinha com uma lata de refrigerante? Claro, posso sim, posso comer. Mas se eu tornar isso um hábito diariamente, vai me deixar mais próximo ou mais longe do meu objetivo? Se eu fizer todos os dias, eu não vou chegar tão rápido lá não, né? Provavelmente vai me dar uma boa de uma atrasada. Então aqui começa a vir, né, esse fato de comer consciente e de assumir a sua autorresponsabilidade, que, né, os seus resultados, ele depende exclusivamente das suas ações. Então isso é muito importante a gente ter isso claro. E outro ponto foi o seguinte, que quando eu criei essa autorresponsabilidade, fixei isso na minha mente, não, o que eu quero é pra mim, né, eu não tenho que ficar preocupando com as outras pessoas, mas o que eu quero pra mim. E criar essa consciência que posso comer de tudo, nesse ato de comer consciente, mas saber o momento certo, as combinações certas, o que fazer, né, a fazer esse enfrentamento dos meus obstáculos, é o que ia me deixar mais próximo. E um ponto que eu acho muito legal, porque a gente quer tanto resultado rápido, que a gente não curte esse processo, e às vezes, né, não fica sempre desistindo. Só que quanto mais você desiste, quanto mais você adia, né, você não vive um dia de cada vez, vive logo pensando no resultado final, mais você deixa longe o seu resultado, mais você deixa longe o seu objetivo. Imagina que se hoje tivesse tentado ter uma mudança na alimentação, tentado aí um processo de vida saudável, né, para atingir esse emagrecimento há, sei lá, 3 meses atrás, como que estaria o seu resultado, né, o resultado hoje? Se tivesse tentado há 4, 5, às vezes até um mês atrás, né? 1 ano, 2 anos atrás, como estaria esse resultado hoje? Estaria muito mais evoluído, tá? Então a gente tem que aprender, tirar a nossa autorresponsabilidade, tentar transferir nas outras pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Às vezes a pessoa ali tá em cima e querendo, não, vamos pedir uma pizza hoje, vamos pedir um sanduíche hoje, vamos comer isso. E às vezes até a gente mesmo tem esse desejo, hoje eu vou pedir isso. Só que você tem que entender o que tá te levando a ter esses episódios, essas escolhas alimentares ali. Não é simplesmente porque é mais gostoso. Um prato ali com arroz, feijão, um bifinho acebolado, ou um ovo frito para quem gosta, uma batata, né? Uma salada bem bonita, é saboroso também.
É mais saboroso ou menos saboroso que uma pizza? É totalmente diferente os ingredientes ali, tá? Pode ser que às vezes você goste mais de uma pizza, mas aquele prato equilibrado, ele também é saboroso, ele tem sabor, tá? Então, ter essas percepções é muito importante no processo. Outro fator aqui que foi muito complicado, que hoje, se eu tivesse começando hoje, eu não teria começado por isso. Na minha mente, naquela época, eu não via outro tipo de atividade física. Como assim? Eu só via caminho na musculação. Eu só pensava na musculação para ter resultado. Parece que eu tinha sabe? Parece que a gente, por mais que você sabe, mas você não sabe. Vocês conseguem me entender isso? Por mais que você tenha noção, mas parece que você tá com uma viseira te tapando. Então, nessa época, eu só via musculação. E a musculação, para mim, no primeiro mês até ia, porque eram exercícios diferentes e tal. Mas depois eu achava monótono, porque ficava uns 3 meses com a mesma ficha. Então eu desistia muito. Eu ia, fazia 1 mês e parava de ir. Eu sentia dor, então eu não conseguia sentir, ver os lados positivos de estar fazendo aquele tipo de exercício. Então não conseguia ter a noção de sentir um prazer com essa atividade física. Isso ajudou a retardar muito o meu processo. Porque se eu tivesse começado logo de cara com algo que eu gostava mais, que me desse mais prazer, associado isso na época, teria ficado mais fácil eu ter constância na atividade física e até mesmo às vezes na musculação, né? Eu teria aprendido mais isso. Então por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes quando a gente inicia, começamos ali a pegar pontos, né? Fazer coisas que, tipo, Maria vai com as outras porque muitas pessoas estão fazendo. Porque saiu tal lugar falando que isso aqui dá mais resultado, que esse é o método, esse tipo de exercício é o que vai mais perder peso, vai mais perder calorias. Por quê? Porque a gente está com o pensamento de um resultado rápido. Porque a gente ainda está querendo milagres, né? A gente ainda quer ter um resultado muito rápido. Aí comete um erro, deixa de curtir o processo, deixa de aproveitar aquele processo, curtir cada passo a passo e ver, né, os momentos ali que são bons que esse processo nos fornece, cada evolução que você tem. Então, por exemplo, às vezes em 1 mês ali de uma atividade física, de uma mudança na sua alimentação, por mais que você ache que ela é pequena, que ela não é o máximo que você poderia estar dando, mas já é uma mudança que vai contribuir. E passou ali 1 mês, às vezes o peso tá igual, mas você sente que seu sono melhorou, seu estresse melhorou. Isso tudo é passinhos importantes num processo de perda de peso. Tudo isso é um passo a passo que vai estar te auxiliando ali e vai fazer com que você chegue no seu objetivo final, seja ele ali ter o corpo super desenhado ou não, só perder uns 10 quilos, porque tem essa diferença aqui também, pessoal. Para você estar com peso saudável, para você estar, né, com saúde, não necessariamente você tem que estar com aquele corpo super seco, super definido, super desenhado. Não, você consegue ter, né, menos contorno, menos esse corpo definido e estar saudável. Isso vai depender do percentual de gordura que você tem, tá? Então, não necessariamente você tem que chegar lá naquele patamar. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, tem que ter o corpo assim, né? E eu não quero, não curto, não acho bonito. O que é saudável, o corpo bonito, é aquele que tem uma pessoa feliz morando dentro dele, né? Uma pessoa bem nutrida, né? Com bastante nutrientes ali. Então, o emagrecimento ele não envolve só isso, tá magro ou tá gordo. Não, ele também envolve nutrição, saúde ali, né? Autoconhecimento, você saber identificar tudo que vem ali atrapalhando você ter os seus resultados. E à medida que eu parei de preocupar com as pessoas ao meu redor, né? Que eu tinha esse tipo de preocupação, que é o tema da nossa live aqui, que era que as pessoas ao meu redor não estavam me ajudando, não faziam, não iam comigo. Eu não vou pra academia porque eu não tenho companhia, né? Então, isso aqui envolve, esse fato aqui envolve ter o seguinte: no mundo, normalmente, nós somos sempre ensinados a conviver com alguém. Sempre ter alguém do nosso lado. Mulheres, muitas vezes, não estou generalizando, mas a maioria, tá? São ensinadas desde criança você vai casar, vai crescer, casar e ter filhos.
sempre ter alguém a namorar, sempre ter alguém. E eu não tô falando aqui, pessoal, não é que você vá viver sozinho, que você vai morar sozinho. Não, é muito bom termos companhia e precisamos também de ter companhias. Só que o que eu quero mostrar aqui pra vocês, que com esse ensinamento, né, que sempre temos, né, tudo junto com alguém, ir no cinema sozinho, ir, por exemplo, no final de semana e sair pra almoçar, jantar sozinho, sentado numa mesa sozinho, isso é importante porque é você com você mesmo, é você aprendendo a se conectar e sendo autossuficiente, não dependendo de outras pessoas para que você seja feliz, para que você tome uma atitude. Às vezes, né, tô doido pra sair, fazer alguma coisa, mas minhas amigas não querem ir, meus amigos não estão na vibe de ir comigo, às vezes eu queria fazer tal coisa. Então, é justamente isso, às vezes a gente é criado com essa dependência. E isso acaba que na nossa vida saudável pode ter reflexos, pode refletir um pouco ali, porque a gente fica nessa enraização, tem que ter alguém comigo. É legal ter alguém com a gente? É muito importante também. Mas aprender a conviver você com você mesmo também é importante. Se você não gosta da sua própria companhia, como que fica a situação? E eu vi isso muito agravante, eu até comentei, quando iniciou a pandemia, eu até comentei sobre isso aqui. Porque no período da pandemia, o que aconteceu? Isolamento social, né? E aquelas pessoas que sempre tinham muito ali, né, saindo, em contato com outras pessoas, elas começaram a ter um bar muito grande ali. E esse bar veio não só, né, pela essa questão, mudou a rotina, mas também muitas pessoas não aprenderam a conviver elas com elas mesmas, tá? E contar aqui pra vocês, eu já comentei algumas vezes, mas se tem uma coisa que me relaxa, que me desestressa, quando eu tô estressada, eu tô sobrecarregada, tô trabalhando a 1000 por hora e chega um momento que o meu corpo pede. Por isso que é importante a gente conectar. Porque a hora que o meu corpo pede isso, eu tenho que saber dar isso pra ele. Porque senão eu vou dar comida. E se eu for dar comida, eu vou dar comida em excesso e vai cagar todo o negócio, né? Então, o que que acontece? Quando meu corpo pede, eu vejo que minha produção de energia tá acabando, eu tô começando a pensar muito em comidas mais gordurosas, tô começando a querer desistir, tá? Então, por mais que eu venho aí, igual hoje, sei lá quantos dias já é, que todos os dias eu faço atividade física. Então, às vezes bate um desânimo, tá? Bate uma vontade de, eu não quero, isso é normal, é comum, e sempre vai associar, sempre vai ter isso. Uma pessoa que não tem esses momentos de baixa é uma pessoa que está muito, muito evoluída ali. Eu, particularmente, eu ainda não conheci ninguém que ficasse 100% em tudo. Que nunca teve ali um momento que pensou em desistir, em deixar pra lá, em chutar o pau da barraca. Não só na vida saudável, mas até nas coisas do dia a dia, tá? Trabalho, tudo ali. Então, nesse momento, é um momento, às vezes, que o seu corpo tá pedindo, peraí, calma, vamos respirar? Então, você tem que dar uma forma de prazer, uma forma de energizar ele ali, tá? E pra mim, o que funciona muito é eu sentar e ficar quietinha. Mas eu ficar quietinha, sem ninguém, sem telefone, sem conversar com ninguém, sem ninguém conversando comigo, falando comigo. É uma forma de eu ganhar energia. Por quê? Mas não era assim, tá? Não era assim. Eu sempre vivi muito em prol de outras pessoas, em prol do trabalho, inclusive até hoje eu ainda faço essas adaptações com a questão do trabalho, me policio muito. Então eu sempre vivi muito em prol disso, em prol de fazer as coisas pensando no que a outra pessoa ia achar. Será? Isso desde criança, tá? Isso desde criança. Então, quando criança, isso até faz parte da minha personalidade. Então, esses testes de personalidade é muito legal, que a gente linka muita coisa que estava rolando ali na nossa vida. Então, quando criança, eu tinha muito pensamento. Vou entrar em tal coisa para ser orgulho dos meus pais. Estudava, tirava notas boas, porque eu sabia que era algo que deixava minha mãe feliz. Não necessariamente porque eu ficava feliz. Eu vivi muita parte da minha vida fazendo em prol de outras pessoas. O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão querer? Quando eu decidi fazer faculdade, pessoal, entrar e fazer uma formação, eu não pensava assim... eu quero fazer isso porque é meu sonho sempre fazer isso. Nunca foi meu sonho desde criança ser nutricionista, tá? Eu nem sabia que existia essa profissão. Eu fui conhecer mais depois quando minha mãe teve uns problemas de saúde e ela teve que fazer um acompanhamento, né? Que eu fui ver mais sobre isso.
Mas eu não tinha esse pensamento, essa visão. Quando eu crescer eu quero ser isso. Não, por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, mas não porque às vezes eu queria fazer uma faculdade, mas porque ia ser legal. Uma pessoa que faz uma faculdade. Vocês estão entendendo isso? Então era uma coisa que vinha da minha infância, então eu sempre fui muito assim. Então, pra mim, quando eu aprendi a lidar comigo mesma, me autoconhecer, aprender a ficar sozinha comigo mesma, sabe? Nossa, é maravilhoso. Eu adoro, às vezes, quando eu tô nesses momentos mais assim, sentar, relaxar, assistir um filme, ficar sozinha, quietinha, sem ninguém olhando pra mim, sem ninguém falando o meu nome. É a melhor sensação pra mim. Então, é algo que me ajudou muito a aliviar. Então, foi um processo, assim, importante pra mim. E para muitas pessoas é um processo importante, porque às vezes desde criança a gente tem esse direcionamento. Olha, tem que casar, crescer, né, ter filhos, né, crescer, né, casar e ter filhos, né. Normalmente a gente é direcionada para isso, né. Hoje eu acredito que as coisas estão começando a mudar, que os pais estão começando a ter outra visão. Mas os nossos pais foram errados? Não, foi o jeito que eles ensinaram para eles. E muitas vezes é o jeito que a gente vem ensinando para os nossos filhos, né? Quem já é mãe e pai vai passando esse conhecimento também, tá? Então é importante a gente parar e pensar o que eu gosto, o que é importante para mim, para o resultado que eu quero ter, o que eu devo fazer para mim atingir ele ali, tá? O que eu vou fazer? Quando a gente aprende isso, quando a gente começa a tomar essa autorresponsabilidade, porque, gente, eu era muito disso também. Tudo que acontecia, eu tentava colocar um culpado naquilo ali. Por quê? O medo de fracassar, né? Perfil perfeccionista, não quer errar. Então, toda vez que acontecia um erro, né? Eu tentava colocar alguma coisa. Foi por isso. Então, por isso que eu falo dessas desculpas. Eu não consegui manter constância nos meus treinos porque, sei lá, vamos supor, não tinha tempo. Porque eu chegava para treinar, era 1 hora de treino, e isso era muito cansativo e tal. Mas olha que desculpa mais sem noção. Se eu não tinha tempo, eu podia fazer um treino em casa, com 10 minutos. Dava para fazer super, não dava? Olha que como não tem, tipo assim, as desculpas são aleatórias e não tem nenhum contexto, nenhuma ligação com a realidade, né? Dá pra gente fazer algo para driblar. E o que é o pensamento que muitas vezes a gente tem que ter? Desse de autorresponsabilidade. Peraí, será que eu tô tomando esse pensamento, essa atitude aqui, baseada em algo real? Será que eu não tô desviando, né, a minha responsabilidade, transferindo para outra pessoa ou para algo que acontece ali, né? O que eu posso fazer para mudar? Entendeu? Isso é muito importante. E a medida, gente, é impressionante. À medida que a gente vai fazendo as coisas, você vai mudando, você vai refletindo nas pessoas ao seu redor, tá? E aquele aspecto, seja filtro e não seja esponja. Então, quando a gente aprende isso também é muito legal, porque por mais ali que uma pessoa ao seu redor pode estar te colocando para baixo nesse processo, eu sei que tem pessoas que falam, nossa, de novo você vai tentar? Nossa, pra que você vai tentar? Aí você não dá conta, você não consegue. Eu sei que existe isso, tá? Existem esses tipos de pensamentos e essas pessoas ao nosso redor falando isso. Eu sei que tem isso. E às vezes até interno mesmo. Às vezes a gente até pensa nisso. Eu já tentei tantas vezes, eu não consigo, não sei pra que eu vou tentar de novo. Já vai com aquele peso, né, pro processo. Então, à medida que a gente vai aprendendo a fazer essas filtragens, inclusive dos nossos pensamentos, dos pensamentos, né, das falas de outras pessoas e até a convivência com outras pessoas ali, né, a gente tem que aprender a filtrar. Porque vamos supor, hoje você está com um pensamento que vai mudar a sua alimentação e não vai mais extrapolar na comida. Você percebeu que todo final de semana você come muito em excesso churrasco. Todo final de semana sua família faz churrasco e você come em excesso todo final de semana um churrasco. Aí você percebeu, né, às vezes agora aqui, nessa live, teve um insight que não vá fazer mais isso, que não vai ficar fazendo esse tipo de coisa, porque tá atrapalhando o seu objetivo principal, tá? Então foi algo consciente que você quer realmente fazer. Aí vem as coisas, né? Primeira opção, ou eu paro de conviver com a minha família, né, pra mim não extrapolar, né, e tal, né, a gente normalmente vem esse pensamento, então nunca mais. Só que esse é um pensamento errado. Quando você tenta se bloquear daquela situação, você não vai viver para sempre longe disso. Então, por isso que a gente tem que aprender a identificar
e trabalhar essas situações. E ter consciência que não vai ser todo dia que vai ser 100%, tá? Que é normal a gente ter idas e baixas. Aí o que você pode pensar? No final de semana, você pode aqui ou conversar com os seus familiares e falar com eles, olha, o negócio é o seguinte, eu tô num processo, numa evolução diferente, tô numa vibe diferente na minha vida, e eu acredito fortemente que eu preciso ter, né, algumas atitudes. Então eu gostaria, né, que no final de semana no churrasco, que você não ficasse me pressionando ali para comer, não ficasse me oferecendo comida toda hora, porque às vezes você ainda não tá conseguindo falar não, né? Porque tem pessoas que insistem, e eu falo isso por experiência na minha família. Insiste, fica aqui a pressão, pondo comida lá pra você, quase que te obrigando a comer. Então, se esse for um fator que acontece na sua família, conversa com o pessoal e fala, olha, aqui, isso aqui pra mim vai ser algo que vai estar me sabotando, eu tô noutra vibe, eu não quero, não tô se sentindo bem, tá? Caso você não tenha essa liberdade, vamos dizer, porque você tem medo, às vezes, do julgamento, né? Às vezes são pessoas que realmente não te apoiam, que toda vez que você decide que quer ir para esse processo, é uma pessoa que às vezes ali acaba... Peraí que só vou carregar meu telefone aqui que tá acabando. Pronto. Às vezes é uma pessoa que toda vez que você inicia o processo, é uma pessoa que não te apoia, te coloca para baixo. Então, às vezes você quer deixar em off isso aí. Você não quer comentar com ninguém, tá? E tá tudo bem também. Se você não tem desejo de comentar com ninguém aquilo que você tá fazendo. Aí você tem que ter uma preparação a mais. Deixar de ir nesses eventos, talvez não vai ser a melhor alternativa. Porque se você deixa de ir, eles sempre vão existir. Sempre vai ter aqueles eventos lá. Então, aprender a lidar com eles é muito importante. E aqui entra um passo muito legal, que é você conversar com você mesmo. Você tem em mente, né? Eu tenho até umas estratégias no coach que a gente utiliza para ajudar nessas percepções. Então, levantar de manhã antes de ir, já vai, de vez de você ir com aquele pensamento, nossa, vai ter isso, vai ter aquilo outro, eu vou comer tudo, horrores. Não, muda esse pensamento. Olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro, mas eu vou me comportar assim, assim, outro. Faça uma reflexão, uma mentalidade do que você quer fazer, né? E como que você gostaria de agir nessas situações. E Nutri, se eu for e der tudo errado, eu não conseguir extrapolar, tudo bem, foi o primeiro dia que você começou, tá? Você tá dando um passinho de cada vez, não tem problema. Outro pensamento muito importante que às vezes auxilia muito, e quando eu comecei a fazer essa mudança, foi a primeira mudança que eu fiz na minha alimentação. Eu acredito que eu acho que eu nunca falei isso aqui pra ninguém na live, nada, nem em nenhum vídeo. Mas a primeira mudança que eu fiz na minha alimentação, a princípio, não foi de deixar de comer aquilo que eu gostava, que eram as pizzas, os sanduíches, as coisinhas todos os dias. Não era isso, não foi isso. Deixar de fazer, não foi deixar de fazer aquilo que eu fazia, entre aspas, tá? Não é de errado que eu queria falar, mas coisas que sabotavam o meu resultado, tá? Que me deixavam para baixo. Não foi deixando de fazer essas coisas que eu obtive e comecei a ter resultado. Foi colocando aquilo que eu queria fazer na minha vida. Então, por exemplo, a questão da comer saladas, fazer uma atividade física que eu gostava, que eu sentia mais prazer, começar a ter aqueles momentos de reflexão, de autoconhecimento, entender onde que estava acontecendo ali de errado, que estava sabotando o meu resultado ali no final, tá? Por que eu não conseguia pegar um papel e seguir uma dieta? Por que eu não conseguia seguir um planejamento? Por que eu tinha essa dificuldade? Então, fui colocando ali, identificando e colocando coisas. E quando você vai fazendo isso, então, por exemplo, no seu final de semana que você às vezes extrapola no churrasco. Lá na minha família ninguém come salada. Então, tudo bem. Tudo bem se ninguém come. Lá, como eu falei pra vocês, como eu disse aqui no início, é problema deles. Eles não têm o mesmo objetivo, o mesmo sonho que você. Mas, o que você pode fazer? Vou ficar sem comer salada também porque eu fui pra lá. Não. Você pode ou levar e fazer uma lá, ou você pode comer na sua casa antes de ir, ou depois quando chegar, não tem problema. Pode ser feito às vezes um suco verde ali, tá? E tomar esse suco verde ali para ser mais fácil ali para você consumir aquilo.
Você pode comer, não necessariamente porque quando você vai almoçar na casa de alguém lá não tem opções de salada que você vai deixar de fazer aquilo. Você pode fazer na sua casa. A hidratação, então levar sua garrafinha d'água. E são fatores que vai contribuir bastante para esse processo. Porque quando você começa a incluir esses pontos básicos e deixar eles fixos todo dia, não, eu vou pensar nisso, esse aqui é meu objetivo. Então esquece ali o que eu faço quando eu extrapolo na alimentação, esquece aquilo ali, vamos começar a colocar coisas. Automaticamente isso vai ajudando a você ter menos deslizes ali, a sofrer menos nesse processo, porque você não fica ali se proibindo, se restringindo, você está colocando mais coisas, acrescentando mais coisas na sua vida, tá? E à medida que você vai fazendo esse processo, você vai fazendo essas autoanálises, observando tudo aquilo que vem sabotando, tá? Então, pessoal, a mensagem principal que eu quero deixar é essa. Vai ter sempre alguém que não vai estar na mesma vibe que você. No início, quando a gente não está conseguindo ter constância, quando a gente está principalmente quem já foi e voltou várias vezes nesse caminho, nesse processo de emagrecimento aí, porque normalmente se você está indo e voltando é porque você não começou com uma base sólida, não começou muitas vezes do jeito certo, tá? Então, primeiro ponto, comece a incluir essas coisas ali. Não vai pensando em ficar retirando os itens ali, tá? Vai incluindo, vai fazendo uns passinhos de cada vez, aos pouquinhos ali. E sempre vai ter ao seu redor pessoas que não estão no mesmo sentido que o seu. Então, às vezes ali no trabalho, sempre vai ter aquela galera que na hora do lanche prefere comer uma coxinha ou refrigerante. Tá tudo bem. Você pode comer? Pode, mas comer todos os dias vai ser útil para o seu processo? Coloque na balança aí. Pensa, liberte desse pensamento de dieta, liberte-se desse pensamento de proibição. Comece a incluir pensamentos ali que vão facilitar esse processo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, não gosto de saladas, o que saio perdendo com isso? Vitaminas, minerais e fibras, tá? São a nossa maior fonte, vem dali das saladas e das hortaliças, tá? Porque se você não tem um bom aporte disso aí na sua alimentação, não consome isso, usa ali outros alimentos que vão te fornecer itens como esses, né? Vão ser ali os macronutrientes, que vão ter, por sua vez, uma quantidade maior de calorias. Se você está num processo de emagrecimento, tá? Além disso, se você tem déficit nutricional, ou seja, não está contribuindo ali com um bom aporte de vitaminas e minerais, o seu corpo não vai funcionar da maneira correta, tá? Porque precisamos desse bom aporte aí, para que o corpo funcione muito bem, tá bom? O ponto principal é tentar trabalhar. O porquê que não gosta? Será que isso aí teve algo ali na sua infância que contribuiu para isso? Sempre não comeu? Ou você simplesmente nunca foi apresentado essas coisas, não foi colocado ali para você tá tentando experimentar e tá mudando isso? Uma dica que eu dou é tentar pegar aqueles que você mais gosta ali um pouquinho, tem uma afinidade maior, e cada dia tentar fazer um desses itens ali, numa preparação diferente, misturar com alguma coisa. Então, por exemplo, no arroz, misturar uma cenoura, tá? Numa carne, fazer uma carne com legumes, tá? Para começar você a aprender a comer esses itens, tá bom? É importante sim, porque se você não come, provavelmente você vai ter que suplementar, né? Fazemos suplementação de vitaminas e minerais, inclusive de fibras também, tá? As fibras são muito importantes para a nossa saúde intestinal, para evitar risco de cânceres ali, para ajudar ali no controle da absorção da glicose, ajuda nos níveis do colesterol ali também, tá bom? Sim, perder barriga é minha meta, não gosto de nada cru. Vai para os cozidos, tá? Sem problema nenhum. No suco, às vezes, então vamos supor, um suco de laranja com cenoura, tá? Então pega uma laranja, coloca uma cenoura inteira nele ali, talvez pode ser algo que vai te ajudar. É importante trabalhar esse consumo aí, tá? É muito importante trabalhar esse consumo das hortaliças ali para você ter, para não ficar dependente ali. Outro ponto aqui, pessoal, as hortaliças também, elas fornecem fitoquímicos, né? Compostos bioativos, tá? Que vem daquele esquema que você já deve ter ouvido, tipo assim, alimento funcional, veio alimento funcional,
Ai, me fugiu o nome. Chá verde é funcional e tal. Por que que é funcional? Porque além das vitaminas e minerais, eles têm outros benefícios, fora essas vitaminas e os minerais, que vão auxiliar em algum processo do nosso corpo. Seja prevenção de câncer, prevenção ali de envelhecimento precoce, prevenção de algumas doenças, ajuda inclusive ali modulação de genes que vão auxiliar no processo de emagrecimento, tá? Então, por exemplo, a gente tem nos alimentos roxos, então, repolho roxo, açaí, mas cuidado, não é aquele açaí cheio ali de açúcar, né, de glicose nele, não, açaí mesmo puro. O açaí, beterraba, uva, tem outras frutas, mas aqui não é tão comum. Tem uma fruta roxinha assim, ela dá mais no norte de Minas. Eu lembro que eu já comi dessa frutinha no norte de Minas, mas eu não me lembro o nome dela. Esses alimentos roxos, cebola roxa, são ricos em antocianinas, né? Que são importantes para o processo de desinflamação, de modulação de genes, que vão estar ajudando na quebra da gordura, né, na oxidação da gordura, principalmente nessas gorduras localizadas. Por quê? Uma gordura localizada é uma gordura mais velha, antiga, que tá ali, tá? Que não tá sendo eliminada, tá? Então ela tá só gerando inflamação para esse corpo, só gerando ali um processo inflamatório, e cada vez ela tá sendo mais difícil de ser quebrada. Quando a gente modula genes, aí vem algumas estratégias, como por exemplo o jejum cetogênica. Só que se nessas estratégias você não tiver esse aporte dessas vitaminas, desses compostos bioativos para auxiliar nisso, não vai dar muito certo o resultado ali não, tá? Então vai ajudar nessa modulação, né, esses alimentos arroxeados, frutas arroxeadas ali, por causa dessa substância que tem. Então, por exemplo, uma pessoa que não come nada, né, ela vai ficar um pouco, né, meio em déficit aí com essas questões aí, tá bom? Então é importante incluir. E tenta pelo aquilo que você mais gosta, tá? Sem pressa, tá? Sem neura de se obrigar muito a comer. Então pega aquilo que você mais gosta e tenta trabalhar. E é importante fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento aí. De onde que vem essa questão de não comer? Desde pequeno, às vezes na família não tinha o costume de comer, isso acontece, tá? Ou às vezes quando criança teve uma experiência negativa com algum item assim, então às vezes era obrigado a comer, os pais obrigavam, né? Não sei, né? Pode ter acontecido. Então identificar de onde que veio isso é importante para você ressignificar, dar outro sentido ali, tá? E começar a experimentar aos pouquinhos ali, tá bom? Com uma carne, com arroz, por exemplo. Nossa, tem um negócio que eu gosto muito. Minha mãe fazia pra mim, que era feijão, porque eu também não gosto muito de feijão. Eu tinha muita dificuldade, né? Até hoje eu não como muito feijão, não. Por isso até que é uma coisa que eu não gosto mesmo. Ele puro eu não gosto de comer. Aí, o que acontece? Eu pegava e a minha mãe fazia, era a vagem, carne moída e o feijão. Ela fazia junto. E era muito gostoso, sabe? Eu gostava pra caramba dessa mistura. Tamara, mas consumir apenas isso, salada, não tem risco de sentir fraqueza, falta de resistência? Ou seja, pra quem é acostumado a comer de tudo isso só por salada, não tem... Mas não vai trocar, você não vai passar a comer só salada, não, tá? Você vai incluir a salada na sua alimentação, tá bom? Temos que ter proteínas, temos que ter gordura e temos que ter ali carboidratos. Tudo isso faz parte de uma alimentação saudável, tá? Você vai fazer o seguinte, incluir mais salada, mais hortaliças na sua alimentação. É importante incluir isso aí, para você ter mais vitaminas e mais minerais, né? Outros itens que só, por exemplo, o arroz não vai fornecer. Mas se você come um arroz com alface, tomate e cenoura, seu prato vai ficar nutricionalmente mais rico em vitaminas e minerais. Comer só salada, pessoal, eu vejo que algumas pessoas usam essa estratégia, como só salada ali. É meio que uma certa cetogênica ali, como salada e um pouquinho de carne. Não é uma estratégia, igual eu tô falando, então não vai ser uma coisa que você vai usar para sempre, porque pode gerar esses desconfortos aí, tá? Porque vai faltar ali algum macro, né? Vai faltar o carboidrato ali, tá bom? Então tudo é no momento certo também, tá? Que vai ser incluída essas estratégias. Não é algo que você vai fazer simplesmente começou hoje e pronto, não, tá bom? Mas tem que... É para incluir mais, mas não parar de comer, igual um arroz, uma batata, um feijão, carne. Não é, isso faz parte da alimentação saudável. Só aprender a consumir mais as hortaliças aí, que vai ser importante. Pelos quesitos que eu já falei aqui, tá bom? Bom, pessoal, já demos aqui 45 minutos conversando aqui. Vou deixar vocês, que já é 11h20, para vocês almoçarem, porque senão depois eu vou falar, não almocei por culpa da Nutri, né?
Eu também vou preparar aqui meu almoço, tá? E até mais. Depois a gente conversa mais, tá bom? Beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!